Esse é meu filho, Gabriel Fernando de Jesus. E ele está hoje onde ele sempre quis estar, realizando o sonho dele, que é ser um jogador de futebol. Eu fiz planeta tremer ao som de Miami Beach. Se o BPM ou a letra incomodou, ficou triste. E quando o bumbo bateu, o inimigo tombou. Mas quando tocou o tambor, ele duvidou e lançou. Quero chegar em casa logo pra comer um arroz e feijão. Esse é o desafio do flow, swing, baconatê. E é nesse beat que eu vou acabar, que bate djembe. Rebateram uma sujeira na minha parte instrumental. Enquadraram a rima do mano, levaram pro tribunal. Rap sim, rap não, essa é minha ostentação. Rap sim, rap não, tem muito swing, muito jargão. Rap sim, rap não, muito gangueiro, muito funkão. Esse tal de Rafão é o tambor no rap tocando. Esse MC é muito africano, vai ficar até de manhã. A minha despedida do Brasil, da minha família, dos meus amigos, da onde que eu morava, o Jardim Peri, isso que eu acho que foi o mais difícil. Mas eu vim com o pensamento de ir atrás do meu sonho, de um desejo, e quando cheguei aqui eu foquei 100% em jogar bola e fazer o que eu amo. Desde os 6 anos eu saía para trabalhar, o Gabriel levantava, os meninos chamavam e ele corria para ir jogar bola. Era em campo, ele jogou muito no Pequeninos. Eu ia para lá bem cedo, era 5 da manhã, 6 da manhã, eu estava saindo de casa e chegava lá, às vezes ainda estava escuro. Sempre na quebrada dos moleque, quando a gente cola tão cantando o nosso rap. Tipo aquela mão que eu vi em Pirituba. Os meninos disse que meu som não é fantaúva. Ufa, sempre com o DJ nos cortes. Chega sem padrinho foi o que me deixou forte. Pô na rua, neguinho, aqui na hora que saiu, o Gabriel Jesus jogava, quando era pequeno, jogava no presídio. Todo mundo veio me perguntar se eu já fui pra cadeia, já fui bem. Mas não, era realmente um presídio, Romão Gomes. Só que ali no campo não fazia parte do presídio. E só jogava a polícia lá. O Gabriel, quando chegou aqui a primeira vez, ele e o Fabinho. Os dois chegaram com a chuteirinha debaixo do braço, procurando saber do time. Aí o Gabriel chegou, queria saber se podia jogar. Começo do ano, aí no primeiro jogo nós colocamos ele para jogar e já pegamos o RG dele com medo de outras pessoas pegarem, né? Porque senão ia ficar fora do campeonato e aí foi. Eles jogavam no Pequeninos do Meio Ambiente. Gabriel, meu filho, tinha o Fabinho também. Nessa que ia, pegava carona para todo mundo. Já cheguei a colocar 9 no meu carro. Então, todo mundo pro meio ambiente. Jogou bola à tarde, ou no domingo, no sábado à tarde, ou no domingo, sempre que acontece. Tinha um jogo do União. Ele descia para bater uma bola. Jogava aqui no time da União também, no Peri. Os campos nossos da Várzea aqui é um lugar que é tipo uma provação para ver se ele tem habilidade. Campo cheio de buraco. Se ele dominou a bola, você já sabe que ele é diferente ou não é. Entendeu? Então, o que acontece? Saiu daqui, aprendeu aqui, não tem medo, soube tocar na bola, chegar do outro lado num campo sintético, na grama natural, ele vai fazer o que bem quiser com a bola. Pro Gabriel Jesus foi bom ter jogado no terrão, por causa do kick da bola, do jeito que a bola vem. No gramado sintético ela costuma pingar e subir. No gramado natural não, ela pinga e fica. Aqui não, aqui ela pega, vai pra lá e pinga, vai pro gol. Tem hora que você chuta no gol, bate no negócio e entra no gol. Aí, assim, pra ele então foi bom, ele já tinha toda essa experiência, juntou tudo e tá lá, do jeito que é hoje lá. Ele sempre veio sozinho, né? Ele vinha do Jardim Peri até aqui, andava por dentro do horto, na mata, para chegar aqui no treinamento. O Gabriel nunca faltou num treino. Eu conheci a Dona Vera pessoalmente aqui uma vez, que ele veio com ela. Uma pessoa super legal, super dedicada para ele,
é o porto seguro do Gabriel, né? Porque o Gabriel ele se espelha muito na mãe, telefone, né? Quando ele faz os golzinhos dele, né? Eu fico muito feliz de ter a mãe que eu tenho, muito orgulhoso e agradeço a Deus todos os dias por ter a mãe que eu tenho. Eu dou bronca. Outro dia eu mandei um áudio, ele falou para os meninos, parece que... Nossa, nem vou escutar o áudio da minha mãe. Tem uns minutinhos a mais aí, só quando eu estiver sozinha. Então eu dou bronca, assim. Olha, o que ela mais pega no meu pé é impedimento, né? Impedimento. Minha mãe... Ai, Gabriel, olha, não fica impedido, não sei o quê. E finaliza pro gol. Chuta pro gol, chuta pro gol. Ela fala, tá bom, não sei o quê, tá bom, vou cuidar disso. Mas ela me ajuda bastante. Mãe, você tem que respeitar. Eu respeitei a minha. Vamos jogar bola! É brincadeira! Quando ele chegou pra mim e falou, mãe, eu preciso achar um clube. Eu falei, Gabriel, a mãe não tem condições, porque eu tinha que trabalhar muito, era de noite trabalhando. Mas corre atrás, filho, e ele correu. E aí foi quando ele foi para Anhanguera, né, que ele ficou lá e dali viram ele, o Jaime, viu ele jogando e marcou o teste para ele. O Gabriel, quando ele chegou aqui, era tipo de jogador vazio que queria, dar chapéu, dar rolinha, esse negócio. Então, o que a gente queria mostrar para ele, não só para ele, como os outros jogadores, que é o objetivo, que é taticamente ser perfeito, né? Procurar ser mais objetivo, mais simples, né? Xinguei várias vezes ele, porque é uma questão de responsabilidade, a gente sabia, tinha que ter essa cobrança, como a gente cobrava sempre de todos, como a gente cobra até de hoje, né? De todos eles. Em agosto de 2012, nós levamos ele para o Palmeiras para fazer um teste. Quem levou foi um amigo nosso, o Jaime de Mello. Ele foi lá, fez teste, né? Foi aprovado, aí ele continuou lá no Palmeiras. Quando ele assinou o contrato no 1º de julho de 2013, com 15 anos de idade, cara, era na época que o Palmeiras estava na Série B, no comecinho da segunda Série B. Então era o Palmeiras sem dinheiro, sem perspectiva, sem nada. Foi um dos piores anos dentro e fora de campo do Palmeiras. Claro, não era para ser usado então, mas era um garoto. O Palmeiras já viu jogando pelo Anhanguera, que foi um dos tantos times, o último time de várzea, já fazendo muito gol. Veio para o Palmeiras, outros times se interessaram e se interessaram, claro, depois. E quando ele chegou a um clube que historicamente não consegue trabalhar a base. E como o Palmeiras ficou um tempo, né, principalmente de conquista nacionais, não porque teve a Copa do Brasil, né, mas 2012, mas conquistas de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, durante um largo tempo e com 2 quedas para a segunda divisão. Então a torcida fica, entre aspas, órfã, né, de uma referência, de alguém que ela possa olhar com orgulho e dizer que ela representa o clube, né, dentro de campo. E quando o clube começa a se reestruturar a partir do final de 2012, volta à Série A, conquista a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, 2 títulos nacionais seguidos, começa a desenvolver novamente esse orgulho do torcedor, e o torcedor começa a materializar sua idolatria em alguns jogadores, né? E ele veio com uma grata surpresa, foi muito importante na conquista do ano passado. Ficamos 22 anos sem um título brasileiro nacional, né? E ele foi muito importante nessa conquista, na Copa do Brasil também, um ano anterior, ele também foi muito importante. Pena que foi embora tão cedo, poderia ter ficado um pouquinho mais para poder ajudar a ganhar a Libertadores e o Bimundial.
Grande parte da torcida do Palmeiras vem de uma região periférica, né? Então se identificou com a história dele também, que veio a culminar com o futebol dentro de campo, se dedicando, mesmo após ter sido vendido, se dedicando, tirava o pé. Na verdade, meu foco era total no Palmeiras, em ficar no Palmeiras, conquistar o título brasileiro, que é muito importante para o Palmeiras. Então, meu foco sempre foi esse. E dada a questão de uma certa transferência, vieram alguns clubes, mas o que veio que me deixou muito confiante foi o City, em questão de o Guardiola ter me ligado, ter conversado, dizer que eu era muito importante, que eu iria ser importante para ele e para o clube. Então isso me deixou muito feliz. Acho que foi uma das coisas um dos fatores que fez com que eu pensasse em vir para cá, para o City. Ser escolhido pessoalmente por telefone pelo Pep Guardiola, o Ronaldo, digamos, o fenômeno dos treinadores, falava: vem jogar aqui, moleque. E vem jogar, e com detalhe, vem jogar daqui a 6 meses. Assina o contrato 3 de agosto e praticamente 4 meses depois é campeão. Muita gente acha que tem que vender e entregar. Não entregou e ele entregou demais pelo Palmeiras. E fez demais pelo Palmeiras. E sai carregado pelo Fernando Praz no jogo do título contra a Chapecoense no Allianz Parque, a torcida gritando aleluia. Ele estava fazendo o último jogo na casa dele, no time que ele torce, e sendo campeão brasileiro depois de tantos anos, né? Então eu achei que era uma maneira de homenagear ele, de um contato mais direto com a torcida, né? Para ele ficar mais em evidência, porque ali estavam 20 e tantos jogadores comemorando, e só que a situação dele era especial naquele momento, né? Lots of people in England were looking at this name, Gabriel Jesus, and they would come to me and say, who is this guy? Is he any good? What's he doing? And I would say, listen, he's killing it in Brazil. He's doing really well. Palmeiras fans loved him. He scores goals. Even though he's very young, he broke onto the team, scoring important goals, not only for Palmeiras, but then the Brazil team, before he got to City. He started off playing in the Olympics. He did so well that took him to play for the main team in Brazil, and it doesn't seem to faze him. The occasions are not a problem. He doesn't seem affected by pressure. He thrives on it, and he's been scoring really important goals, which is quite impressive. Você via assim o brilho nos olhos do Gabriel, que ele estava feliz e contente de poder se juntar a nós também. Era um desafio bem grande na carreira dele. E quando você é jovem, você está cheio de vontade, cheio de energia. Eu acho que isso aí foi muito bom, não só para ele, mas como para nós também, sabe? Porque essa energia com que ele chegou aqui, essa energia positiva, contagiou a todo mundo. E graças a Deus a adaptação dele foi muito boa. E dentro de campo dispensa comentários, né? Quando eu cheguei aqui, eu nem fui pro hotel, nada. Eu vim direto pro centro de treinamento e eu cheguei, era 6 da tarde por aí. E a equipe tinha treinado de manhã. E cheguei 6 da tarde, ia pro hotel, mas ele quis que eu viesse aqui pro centro de treinamento. E daí eu já vi que o cara era diferente, porque cheguei e ele tava mexendo no quadro, olhando e trabalhando duro pro próximo jogo. E quando eu cheguei, me recebeu muito bem, conversou bastante comigo, dizendo onde eu iria jogar, como eu iria ser importante para a equipe. Então isso me ajudou e eu fiquei muito contente. A primeira coisa que ajuda muito o Gabriel, não só dentro do campo como fora, e tá adaptado e tá ambientado, é a alegria que ele tem, né? Aquele jeito brincalhão, aquilo de falar com todos, de brincar com todos, mesmo sem dominar o inglês, ele consegue se comunicar perfeitamente com todos, se faz entender sempre. Então acho que essa é a primeira coisa que ajuda muito ele a estar à vontade onde ele está.
E a segunda coisa é a maturidade que ele tem com tão pouca idade. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. É um jovem com muita maturidade fora de campo e muita maturidade tática, com bola, dentro do jogo. Então isso para mim foi um diferencial muito grande que eu vi no Gabriel. Several Brazilian players have come to England and had a real problem in adapting, especially up north in Manchester. There was Robinho, Elano, players who found it difficult to live in Manchester. But I really think that Gabriel Jesus doesn't have that problem. Sendo bem sincero, eu esperava ser um pouco mais difícil a minha adaptação em questão à cidade. Mas não, eu acho que adaptei bem, legal, rápido. Isso me ajudou muito dentro de campo. Para mim, Manchester virou o Jardim Peri e minha família, quando está aqui comigo, tem me ajudado muito, meus amigos. Isso fez muita diferença. Eu já cheguei a perguntar para ele se sentia muita diferença. Ele falou assim, a diferença é muito grande e tal. Porque eu saí do Brasil muito tempo atrás e já nem lembro mais como que é o futebol brasileiro sendo jogado dentro de campo. Então eu perguntava para ele e tal, e ele falava assim, não, é muito diferente, aqui é muito mais intenso, o jogo não para, o juiz dá pouca falta. E a forma como ele conseguiu se adaptar assim, eu acho que foi surpresa positiva para todos nós, sabe? Na verdade não foi a primeira vez, né? Em 2014 que eu pintei a rua. Em 2010 eu pintei também. Em 2006 eu pintei, eu era pequenininho, mas eu pintei também. E isso é meio que uma obrigação da comunidade, né? Das comunidades. Então eu acho que eu aproveitei bem e quem sabe se pintar uma oportunidade de disputar uma Copa eu poder retribuir isso. A gente está dizendo aí que o Gabriel está 1 ano e meio praticamente jogando na seleção brasileira e teve um impacto assim muito grande, sabe? Com grandes atuações nas eliminatórias, com medalha de ouro nas Olimpíadas, o título que o Brasil tanto esperava e finalmente conseguiu. Então ele assim teve um impacto muito grande, muito bom dentro da seleção brasileira, jogando como camisa 9. Brazil have always craved that number 9. We had Ronaldo, the best in the world. We had Romario. We have a tradition of great strikers. But since Ronaldo, we've had a problem filling that gap. We've had now a few generations where we haven't really had a killer striker to the level of Ronaldo. I mean, we had Adriano for a while who showed amazing potential. He was great, but unfortunately he had problems. He had depression. He kind of finished his career earlier than perhaps he could have. So Gabriel is the new hope for Brazil. Eu acho que é um peso muito grande, porque o Ronaldo foi um dos maiores centroavantes da história, né? O Gabriel ainda é novo, né? O Ronaldo foi para uma primeira Copa do Mundo e não jogou 1 minuto, foi como experiência, né? Em 94, né? Com 17 anos. Mas eu acho que o Gabriel tem capacidade. Não vou dizer se chegar no nível do Ronaldo, passar o Ronaldo, ficar abaixo. Mas até em termos de característica, uma vez eu falei, até teve gente que criticou, que eu falava que ele algumas vezes lembrava o Ronaldo, né, nesse tiro curto que ele dá, quando ele corre em cima da linha de impedimento e faz o facão, ele lembra muito o Ronaldo, né? Ele está super tranquilo a respeito disso, ele só, como eu falei, ele procura também só desfrutar do futebol no dia a dia, de tentar fazer as coisas bem. E eu espero que ele possa chegar nesse nível ou ainda mais para poder ajudar no clube, na seleção. But he's lucky to be at a time where, despite being, so much pressure on him, we have Neymar, who takes a lot of the weight, takes a lot of the pressure. Neymar's the main man. He's the big star. And Gabriel is just there to be, the sidekick, to score goals. And he's great at that. So I think he's in a perfect situation. He gets on well with Neymar and the rest of the team. And, he seems to have all the attributes to be that next number 9 for Brazil. Ele não se discute se o reserva vai ser o Firmino, se pode ser o Diego Souza, quem sabe a volta do jogo. Mas hoje não se discute o camisa 9. Eu acho um exagero, tipo o Danny Murphy, né, que falou que ele, depois do Messi, é o maior, não é. Ainda mais num país e num mundo onde tem o Neymar,
Não acho. Aliás, depois tirando o Neymar, acho que tem outros nomes que podem estar, até pela idade, acima do Gabriel Jesus. Mas eu sei que no meu time, eu quero ter o Gabriel Jesus. Aliás, como eu tive, e estou morrendo de saudades. O Gabriel, pra você ter uma ideia, tiraram uma foto dele na última Copa do Mundo, ele pintando a rua da casa dele. Na próxima Copa ele vai ser o titular do camisa 9. Então você imagine isso na cabeça do Gabriel. A gente vive um momento, né? Eu ainda não coloquei na cabeça, acho que eu vou ficar igual eu fiquei nas Olimpíadas. Porque eu nem vi os pênaltis, que eu saí pra fora. Eu falei, nem vou ver, né? Que foi a disputa nos pênaltis, né? Mas um dia a gente vai torcer pro Brasil, né? Não só pro Gabriel, mas para aqueles meninos que já trazer a taça. Olha, mexendo comigo ainda não está, porque eu consigo separar as coisas. E eu prefiro focar aqui no City para ajudar meus companheiros, ajudar o City, ganhar jogos, ganhar campeonatos, fazer uma boa temporada, uma excelente temporada para depois pensar na Copa. Eu ainda tenho que fazer por merecer e estou correndo atrás para mim poder realizar um sonho que é mais que disputar, é ganhar uma Copa.